Vamos então, queridos irmãos, abrir o capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Até o verso 18, nós estamos no final do que o autor chamou de alimento sólido. E esses versos de 19 a 25, olha aí, ainda faz parte da seção doutrinária. Mas ele é composto de uma orientação prática sobre como nós podemos permanecer no Santíssimo. Como podemos viver a vida no Santíssimo. Não vamos esquecer. Se nós perguntássemos assim, qual é o chamado da Epístola aos Hebreus? Diferente de dizer qual é o tema. O tema da Epístola aos Hebreus podemos colocar de duas formas. Primeiro, o tema é o grande apóstolo e o grande sumo sacerdote da nossa confissão. Colocado de outra maneira, podemos dizer que o tema é uma grande palavra de exortação, porque isso está lá em Hebreus 13, 22. Rogo-vos, pois, que suporteis a presente palavra de exortação. Agora, se perguntássemos qual é o chamado da epístola, já vimos que a epístola tem a ver com a jornada cristã, a carreira cristã. E o chamado essencial dessa epístola está aqui, no capítulo 10. É o chamado para viver a vida no Santíssimo. Nosso Senhor Jesus, quando abre o caminho, além do véu, pelo seu precioso sangue, assunto do capítulo 9 que estudamos, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Quando o sangue de Cristo, pela sua eficácia, abre o caminho para o Santo dos Santos e institui a nova aliança com aquelas bênçãos que estudamos no capítulo 8, então, isso ocorre para um propósito. O propósito é que nós moremos em Deus. Uma vida no Santíssimo. Pense um pouco antes de entrarmos nos detalhes do capítulo 10. Isso vai nos ajudar. Quando Deus criou o universo é igual a tempo mais espaço. Tudo no universo é tempo e espaço. Isso é o universo. Agora, o que é eternidade? Eternidade é aquilo que é todo o tempo, entre aspas, porque na eternidade não há tempo. Eternidade é aquilo que é. Eternidade são as realidades eternas. Eternidade são as realidades celestiais. Quando nosso Senhor respondeu a Moisés a pergunta a respeito do seu nome, como foi que ele respondeu? Eu sou o que eu sou. Não é nem eu fui e nem eu serei. É eu sou. Porque ele é o Deus eterno. E na eternidade, as realidades são permanentes. Então, podemos dizer que o universo, ou o tempo e o espaço, e também temos que colocar agora essa próxima frase entre aspas, é como um lapso na eternidade. Está claro isso? Só que quando esse lapso ocorre, na verdade, não é um lapso na eternidade. Porque a eternidade é a eternidade, contínua e permanente. E o universo, ele teve um início e terá um fim. Unanimemente, mesmo cientistas não cristãos sabem que o universo está envelhecendo. Número 2. Sabem que o universo é finito. Claro, se está envelhecendo, ele é finito. Ele teve princípio e ele terá fim. Mesmo que eles entendam que o fim dele é para milhões e milhões e milhões de anos futuros, assim como ele existe há milhões e milhões de anos passados. Mas não é assim o ensino da palavra de Deus. O universo será enrolado como um vestido velho, como vemos no capítulo 1 do livro de Hebreus. Qual vestido os enrolará? Referindo a essa primeira criação, contrastando com a eternidade do Filho. Ele é o mesmo e permanece para sempre. Capítulo 1 do livro de Hebreus. Então, vamos pensar sobre o nosso chamado, o chamado essencial da Epístola aos Hebreus. Nós somos chamados para viver uma vida no Santíssimo.
Já vimos que o Santíssimo, o Santo dos Santos real, do qual o Santo dos Santos na terra, ou no tabernáculo, ou no templo, é só um tipo, uma figura e uma sombra, é esse Santo dos Santos que permanece para sempre, que se refere à presença imediata de Deus, o Deus eterno. Como é uma realidade eterna, é uma realidade metafísica. Está além da realidade física. Ou seja, concluindo, a eternidade é uma realidade que está presente aqui. Mas ela não é física, ela não é tangível. Não atentando nós nas coisas que se veem. Esse é o mundo natural, físico. Mas nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, são do tempo e do espaço. Mas as que se não veem são eternas. Eternidade. Então, quando nós somos chamados para viver a vida no Santíssimo, é uma vida acessível aqui, agora, já. A maneira que a mim me parece mais exata de expressar isso é que nós somos chamados para viver em um ambiente espiritual. Ou uma esfera espiritual. Está compreendendo? E essa esfera espiritual, ela é todo o tempo. Agora, nós nunca teríamos acesso a essa esfera espiritual, onde Deus é, a não ser que o caminho fosse aberto. Porque lá, na história inicial da criação do homem, e por meio dele e dele, a partir dele, a sua ajudadora idônea, quando eles caem em pecado, eles são expulsos do jardim do prazer. Lembre-se que Éden significa prazer. Voltamos à questão do prazer de novo, né? Que comentava. Jardim do prazer. Porque Deus os criou para o prazer da comunhão. O prazer da relação. E eles foram expulsos do jardim do prazer. Aquele jardim, sem dúvida, representa o propósito eterno de Deus. Criando o homem à sua imagem e sua semelhança, coisas que os anjos não têm, como já falamos. Destinados a serem habitação de Deus, eles próprios. E viverem num ambiente no qual eles seriam treinados, disciplinados, amadurecidos, ele e sua geração, para que então, se o homem não houvesse caído em pecado, qual seria o destino dele? O mesmo. Pela comunhão e pelo conhecimento de Deus, em primeiro lugar, se obedecendo a Deus e num ato de obediência, comendo da árvore da vida, o que ele nunca fez, então ele receberia a vida de Deus nele, coisa que Adão nunca teve. Porque ele desobedeceu a Deus. Então, em comendo a árvore da vida, como um ato de obediência, não é que houvesse um poder místico no fruto. Não vamos ser tão ingênuos assim. A realidade seria obtida pela obediência. E não porque o fruto tem vida, e se come do fruto, se tem vida por causa do fruto. Mas sim por causa da obediência. Como sabemos? Romanos 5. Pela obediência, pela desobediência de um homem só, todos se tornaram pecadores. Mas também pela obediência de um só, muitos, e muitos porque são os que crerão nele, né? Muitos se tornarão justos. Então você vê que o que está envolvido é a desobediência de Adão e a obediência de Cristo. Então se Adão obedecesse à direção do Senhor, ao que o Senhor ordenou, ele então se apropriaria da vida de Deus. Agora, seria uma vida infantil, é claro. Ele teria que desenvolver essa vida, assim como nós temos que desenvolver essa vida, que nós recebemos do Senhor. E digamos então, que numa vida de relação com Deus, obtendo revelação de Deus, do Filho de Deus, que é a glória de Deus, Senhor Jesus, ele, Adão, iria sendo transformado de glória em glória na sua própria imagem. Até que ele fosse um Adão maduro, um filho maduro, coisa que ele nunca foi. Então, agora, em Cristo, pelo precioso sangue e o Santo dos Santos abertos, esse propósito pode se cumprir nos que creem na igreja. Para isso nós somos chamados. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para que nós sejamos transformados de glória em glória, de um estágio de glória a outro estágio de glória maior, à sua própria imagem. E quem executa isso? Pelo Espírito do Senhor. Segundo os Coríntios 3, 18. Pelo Espírito do Senhor. Então, meus irmãos,
Quando o Espírito Santo vem morar em nós, esse que é Deus, esse que vem morar em nós a partir do Santo, do Santíssimo, porque ele é Deus, o Espírito Santo, ele não poderia vir fazer morada aqui, a não ser que o sangue purificasse primeiro. Como Deus vai morar numa morada impura? Como as trevas, a luz pode ter comunhão com as trevas? Então aí entra o capítulo 9, o precioso sangue. Pedro chama assim, lembra? Não fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, nem por ouro, nem por prata, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Palavras de Pedro. Aí ele vai dizer, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas agora manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E por meio dele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Para que então essa vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, isso precisa ficar muito claro para nós. Porque nós costumamos pensar na eternidade como algo que irá se manifestar depois do tempo. Certo? Estamos no tempo, então virá a eternidade. Esse, é claro, é um erro tremendo. A eternidade não virá, a eternidade é. Só que ela é uma esfera que nós não poderíamos ter nenhum tipo de acesso por causa do pecado. E lembre-se sempre da expulsão do casal da presença do Senhor. Isso expressa, na realidade aí, física, aquilo que ocorreu espiritualmente. Estavam expulsos, eles não poderiam entrar no Santo dos Santos nunca, acessar essa comunhão direta com Deus, como nós a temos. Então, meus irmãos, seja trabalhando, seja correndo, seja dirigindo, seja tomando banho, seja deitado numa cama, nós fomos chamados para viver no Santíssimo. Esse é o grande chamado dessa vida. E nós precisamos capturar isso no nosso coração, para deixarmos as ideias falsas. Não é um dia lá, aquele dia de glória. Claro, há muita coisa reservada para frente. Olha o estado que nós estamos hoje. Rodeados pelo pecado, o mundo em torno de nós, o inimigo sobre nós, dominadores desse mundo tenebroso, carne em luta interior, não é? Contra o espírito contra a carne. Será uma indizível bênção quando tudo isso cessar. E tudo isso vai cessar. Todos esses inimigos já foram vencidos em um golpe só pelo Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Um golpe, derrotando a todos. Não é? Então, sim, a realidade futura será extremamente gloriosa, mas um fato permanece. A possibilidade de morarmos com o nosso Redentor, pelo Espírito, hoje, no Santo dos Santos, é o nosso chamado. E se nós, digamos, não descobrirmos esse caminho, então nós estamos aquém do chamado de Deus. Nós podemos, de certa forma, e acho que sim, nos assemelhar àquela realidade do Velho Testamento. Quando a presença de Deus, a Shekinah, era acessada por um homem uma única vez no ano. Então, o livro de Hebreus, vamos chegar lá, se o Senhor permitir hoje, sim, nós fomos chamados para morar na presença de Deus. E não para visitar a presença de Deus. E agora, terminei minha devocional, fechei minha Bíblia, guardei meu livro, pus na gaveta, agora que oração, eu ia trabalhar. Nós vamos trabalhar sem Deus, fora da presença de Deus. Uma presença que, sobretudo, é espiritual, é uma relação que nós mantemos com Ele 24 horas por dia. Nem sempre, ouça por favor com atenção, é uma relação mental. Porque a relação com Deus é, sobretudo, espiritual. E acho que nós devíamos dizer um amém muito forte para isso. Sabe por quê? Porque se fosse mental, como que nós faríamos? Teríamos que estar com a mente nele 24 horas por dia. Impossível. Mas a relação com Deus é espiritual. É um elo, um laço. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, me lembro, não sei se citei aqui, mas citei enquanto conversávamos nos tempos que temos tido ali. A.W. Tozer, um profeta de Deus do século XX, ele
tem um pequeno livreto que se chama O Cultivo da Vida Interior. Se não me engano, esse título não é de um livreto, é um capítulo de um livro dele. O Cultivo da Vida Interior. Então ele vai procurando ajudar com passos práticos sobre o cultivo da vida interior. E acho que vou fazer isso agora. Essa Bíblia, meus irmãos, essa mesma Bíblia, ela está comigo há 38 anos. Então aqui tem escritos nas páginas brancas do final, que são com a letra que eu tinha quando tinha aí meus 20, meus 30, tá? 30 e pouco. Então são letras ainda de um rapaz bem jovem. E aqui, nessas páginas brancas finais, está o escrito completo, um texto assim, de A.W. Tozer, sobre como cultivar a vida interior. Então vou lê-lo agora, nós vamos inverter e depois nós vamos estudar Hebreus à luz do que nós estamos vendo aqui. Então preste atenção no que ele escreveu. Vamos colocar assim uma pergunta primeiro, para nos ajudar um pouco mais. A pergunta é essa: como nós podemos viver essa vida inseparável do Senhor? Essa vida no Santíssimo? Essa vida que vai lá, vem cá, experimenta um monte de coisa, passa por problemas, passa por dificuldades, tem que tomar decisões, mas não sai do Santíssimo. Não deixa a presença de Deus. Então ele escreve assim: o cultivo da vida interior. Retire-se do mundo todo dia para um lugar tranquilo. Ainda que este lugar seja apenas o seu quarto. Permaneça aí até que os ruídos externos comecem a cessar no seu coração. E o descanso da presença de Deus o envolva. Gostaria de ir lendo e parando um pouquinho. Os ruídos que mais nos incomodam realmente não são os externos, embora eles também sejam ruins, mas são os internos. Quando nós os retiramos e o barulho interior não para. Aquele assunto, aquele problema tem que resolver, agora é isso, o menino lá na escola, aquela coisa, o outro fulano, o vizinho, o irmão, etc. Ruídos que não cessam em nosso coração. Então ele diz: permaneça aí, até que os ruídos comecem a cessar no seu coração. E o descanso da presença de Deus o envolva. Aí nós paramos. Primeira etapa. Desligue os sons desagradáveis. O primeiro som desagradável é do celular. Desligue os sons desagradáveis. E saia do seu lugar tranquilo, determinado a não ouvi-los. Porque os ouvidos foram abertos para outros, sensíveis a outros. Determinado a não ouvi-los significa: eu não estou focado naquilo que esses sons significam. Mas o meu ouvido foi destampado, então eu estou sensível àquilo que o Senhor está falando. Isaías 50 é um texto profético referindo a Jesus. O Senhor Deus me deu línguas de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra alcançada. Ele, o Senhor Deus, me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem, disse Isaías. Ouça a voz interior até aprender a reconhecê-la. Discernimento espiritual. Por que será que o Senhor tem buscado me falar e eu não estou conseguindo bem entender? A oração de Samuel: fala, Senhor, o teu servo ouve. Pense, irmão, seja prático dentro do que estamos vendo. Você ora assim todo dia? Você se preocupa em que seu ouvido seja aberto todo dia? Talvez não. Então, como pode o Senhor falar e nós sermos capazes de ouvir? Se nós não estamos ocupados em ter os nossos ouvidos abertos. As nossas ocupações externas tapam o nosso ouvido. Como vamos ouvir? Como vamos discernir a voz interior? Como vamos receber o ensino da unção, segundo João ensina na sua epístola? Vós todos possuís a unção do santo e todos têm conhecimento. Assim como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas.
Assim é o verso. Olha como ele continua. Permanecei nele. Essa é a palavra de João para dizer o que o autor de Hebreus diz. Fique viva no Santíssimo. Permanecei nele. Assim, para que quando ele se manifestar, dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. E João reflete as palavras de Jesus, em João 15, o capítulo da videira verdadeira. Eu sou a videira e vós os ramos, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. É a mesma verdade, só que dita com palavras diferentes. Por Jesus, por João, quase que semelhante, e pelo autor de Hebreus de outra forma. Ele chama-se permanecer nele de vida no Santíssimo, no Santo dos Santos. Então até aqui está claro isso? Aí então ele continua. Ouça a voz interior até aprender a reconhecê-lo. Agora olhe bem para onde ele vai. Parece que ele está indo lá para outro campo. Mas olha a importância disso. Pare de tentar competir com os outros. Enquanto nós estamos, de alguma maneira, competindo com os outros no que temos, no que fazemos, no que vamos alcançar, nós não podemos nos entregar totalmente a Deus. Irmãos, se há uma coisa que mora no coração dos homens, principalmente, é competição. E não estou falando de competição esportiva, não. Isso aí é só uma parte dela. É competição social, é competição intelectual, é competição, enfim, por coisas. Pare de tentar competir com os outros. Entregue-se a Deus e seja você mesmo. Porque se Ele nos chamou pessoalmente, Ele está interessado em nós pessoalmente. Do jeito que somos, como somos, com tudo que somos. Entregue-se a Deus e seja você mesmo. É um texto, não terminou não. É um texto muito rico, porque nos leva a conjecturas e meditações diante do Senhor. Está aqui mais uma oração para nós fazermos. Senhor, mostra-me se eu estou vivendo de alguma maneira em competição. Especialmente quando trabalhamos em funções paralelas, a tendência de competição é enorme. Será que esse ou aquele está sendo mais bem sucedido do que eu? O que eu tenho que fazer então para alcançar o que aquele outro está alcançando? Isso mora no coração dos homens. Não é? Pare de tentar competir com os outros. Entregue-se a Deus e seja você mesmo. Reduza os seus interesses a alguns poucos. Muito prático também, não é? Quanto mais interesses nós tivermos por diversos assuntos, mais o nosso coração estará dividido. Então, resuma. Reduza os seus interesses a poucos. Porque, na verdade, qual é o nosso interesse, meu irmão? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Vida no Santíssimo. Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Não é maravilhoso? É para isso que nós somos chamados. Esse é o interesse. Então, reduza os outros interesses aos necessários, a poucos. Não procure saber coisas que não lhe sejam úteis. Mais um conselho dele. Ou seja, pare de especular. Especulação não leva a nada. A especulação não edifica. Muito menos as bíblicas. Aprenda a próxima. Não procure saber coisas que não lhe sejam úteis. Quanto conselho prático importante, né? Para que ficar olhando aplicativo de notícia, querendo saber o tempo todo o que está acontecendo no mundo? Isso é útil para você? Você quer ser reconhecido como um homem atualizado? Esse é o seu objetivo? Para quando chegar numa roda de conversa, em saber em que ponto que está o Putin com o Zelensky? Será que isso interessa assim? Aprenda a orar. É um exercício. Interiormente, a todo momento. Vou repetir isso. Aprenda a orar interiormente a todo momento.
Graças a Deus. Na medida que o nosso coração vai sendo capturado pelas belezas do Senhor, irmão, não adianta. Bendito seja Deus. É para aí que correm os nossos pensamentos. Porque é extremamente atrativo. Aprenda a orar interiormente em todo o tempo. Ter os momentos secretos de quartos fechados, como o Senhor ensinou, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, teu pai te vê em secreto. Esses momentos são necessários. É o seu a sós com Deus. Muito necessário. Mas não resuma oração a isso. Porque a oração é manter companheirismo com Deus. Nós vamos trancar o nosso companheiro no quarto, para usar no seguro, vamos sair para trabalhar e fica trancado lá. Depois nos encontramos ele na hora do almoço. Meu companheiro, muito obrigado por esse almoço que você está nos dando, deixou essa refeição, minha família. Tranca o companheiro de novo, sai. Né? Chega à noite, encontra o companheiro de novo. Obrigado pelo dia, saúde, dá-nos uma boa noite de descanso. Amém. Assim que nós vamos viver com o nosso companheiro e conhecê-lo bem. Então aprenda a orar interiormente todo o tempo. Para isso ser verdade, precisamos de mais da palavra. Porque é a palavra que revela Cristo. Não revela doutrina, não revela especulações, como falamos. A palavra revela Cristo. É para isso que ela foi escrita. Ela é pequena para revelar a imensa riqueza insondável de Cristo. Mas ela é um instrumento preciosíssimo para isso. Então, aprenda. É exercício. Você não vai aprender de hoje para amanhã. Então, por favor, não se anime demais para que você não frustre. Mas também saiba que o caminho está aberto. E você tem, assim como eu, a responsabilidade de entrar nele e permanecer nele. Então aprenda a orar interiormente. O substrato para a oração é a palavra. Por isso habite no vosso coração ricamente a palavra de Cristo. Porque então ela está rodando em seu espírito, em seu homem interior, em seu coração e também na sua mente o tempo todo. Então você está com o coração capturado, você está com a mente capturada. Você olha uma coisa, você olha um assunto, você anda por aqui, você vai por ali, o que você vê na presença de quem você está é o seu Redentor, é o Senhor Jesus. Você vê a beleza dele aqui, você vê a beleza dele ali, ele te fala através de uma situação aqui, de uma pessoa lá, de um irmão aqui, e etc. Ele te relembra a palavra das Escrituras, e você medita nela e ele te dá mais luz e aprofunda aquela verdade. Então, porque esse é o ministério do Espírito Santo, ele não para. Ele é uma pessoa e veio morar dentro de nós, essa pessoa. E essa pessoa tem um serviço. O Senhor Jesus diz, ele vai me glorificar, ele vai me glorificar. Porque ele vai receber o que é meu e ele vai anunciar para você. Então nós sabemos que a barreira não está do lado dele. A barreira está desse lado. Não é? Porque ele mora aqui para fazer isso. Ele fica descontente se ele não conseguir fazer isso. Ele fica restringido se ele não conseguir fazer isso. Ele se entristece se ele não conseguir fazer isso. Então ele pede, palavra de Provérbios, filho meu, dá-me o teu coração. Porque é dele que procedem as fontes da vida. O que será que essa expressão significa? Quando Deus soprou o seu espírito, Ruach, lá em Gênesis 2, sobre o corpo de pó que ele tinha formado, aquele corpo do pó. Então, quando o Espírito de Deus entra naquele corpo de pó, o homem foi feito alma vivente. O que nos caracteriza é que nós somos alma vivente. E temos esse órgão principal da nossa constituição, que é o Espírito, é onde Deus pode habitar, onde Deus pode ter comunhão. Mas o que nos caracteriza como seres humanos não é que somos espíritos. O que nos caracteriza é que somos alma vivente. Então, o Espírito Santo vai habitar no nosso espírito quando nós somos regenerados. Nascemos de novo. Recebemos vida numa esfera do nosso ser que estava morta para Deus, o nosso espírito. A partir daí, o Espírito Santo começa um trabalho. Ele vai revelar Cristo para a alma. Essa alma que estava em trevas, tinha vontade própria, os desejos próprios, tinha seus próprios pensamentos, lembra de Efésios, andando segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos.
alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Então tinham os desejos próprios, pensamentos próprios e sentimentos próprios. Agora o Espírito Santo vai fluindo essa vida de Cristo, especialmente por meio da palavra de Cristo, a aguda faca de sacrifício de 2 gumes, que Hebreus fala, viva, eficaz, penetrante, faca de 2 gumes, que separa a alma do espírito. Sabe por que essa questão, separa a alma do espírito? Porque quando a alma foi contaminada pelo pecado, o pecado até mesmo contaminou o nosso espírito. E nós não temos mais discernimento do que procede da alma e do que procede do espírito. Mas quando o Espírito Santo vem regenerar o nosso espírito, então nós precisamos avançar no discernimento do que está procedendo do espírito mesmo, e isso é vida, isso edifica, e do que está nascendo, ou seja, originando em nossa própria alma. Quando origina na alma, não recebe o selo do espírito. Não é que seja promíscuo, profano, não. Mas originou na alma. Então, a origem é a alma. Mas quando se origina no espírito, então a origem é espiritual. E é isso que edifica. Agora, isso que se origina no espírito passa pela alma. Então nós expressamos aquilo que o Senhor nos tem dado no espírito, através de nossa alma. Nossa mente vai expressar, nossos desejos vão expressar e nossos sentimentos vão expressar. Por que nossos sentimentos, vez após vez, reagem quando o Senhor fala ao nosso coração? Porque aquilo que Ele falou é espiritual e tocou as nossas afeições em nossa alma, nossos sentimentos. É assim que deveria ser. Então a origem é o que determina. Então por isso, meus irmãos, filho meu, dá-me o teu coração. Desse coração procedem fontes da vida. Então, para resumir, essas fontes da vida são a vida volitiva, os desejos, a vontade, a vida mental e a vida emocional. Então, que coisa mais linda entendermos esse versículo no que ele significa. O que o Senhor está pedindo para nós? Ele está pedindo a fonte de nossa vida, mental, volitiva, desejos e emocional. Para que então ele, recebendo isso de uma entrega voluntária de nossas mãos, ele possa trabalhar nelas. Na mente, na vontade e nas emoções, ou nos sentimentos. Então, sigamos um pouco mais esse texto de Tozer. Ele diz, aprenda a orar interiormente a todo momento. Após algum tempo, veja que precisa então um exercício, não é do dia para a noite, mas tem que se fazer o exercício, enchendo o coração com a palavra, mantendo a palavra habitando ricamente e orando a palavra. E orando as impressões que o Senhor está nos dando. Após algum tempo, você aprenderá a fazer isso enquanto trabalha. Aqui já avançou um passo mais. Porque agora nós estamos plenamente ocupados com alguma coisa, mas também o nosso homem interior está ocupado com outra coisa. Enquanto o homem exterior está aqui ocupado com aquela coisa, o homem interior está ocupado com outra coisa. Bendita realidade. Aí a pergunta é, o quanto já sabemos disso na nossa história? Ou quando nos ocupamos de uma coisa, é dessa coisa que nós ocupamos totalmente. Não precisava ser assim. Não devia ser assim. Ainda seguindo. Pratique a sinceridade da criança. A humildade. Sabe o que é praticar a sinceridade da criança? É deixar de tentar aparentar para Deus o que você não é. É deixar de usar aquela fraseologia. Ó Senhor, Tu és para nós a preciosidade. E Ele está olhando para nós. E diz assim, Porque Ele sabe que Ele não é para nós a preciosidade. Ele foi para Pedro que escreveu isso. Foi para João, foi para Paulo, foi para Davi. Mas para nós, Ele é uma das preciosidades. Então, pratique a sinceridade. Comece a orar ao contrário. Senhor, está claro para mim que o prazer do meu coração não é o Senhor. Senhor, está claro para mim que o Senhor é uma das coisas preciosas que eu tenho. Eu tenho outras que só de pensar de ser tirada de mim, eu agonizo. Fala para Ele. Porque quanto mais Ele tiver acesso a essas esferas do nosso coração, mais nós seremos transformados de glória em glória. E à medida que Ele vai ocupando o lugar que é dele, a maravilha disso
é que ele não vai nos privando de tudo e todos. Não, não é assim que funciona. Ele vai colocando tudo e todos na sua esfera adequada. De tal forma que nosso coração não se liga a elas como um agarrador, que é o que nós somos por natureza. Agarramos tudo que passa diante de nós. E ele continua: ore pedindo a Deus olhos singulares. Também falávamos sobre isso ali, na mesa de comunhão após o almoço. Olhos singulares. Me parece que os irmãos andaram meditando sobre isso aí, pelo menos uma parte dos irmãos. Se os teus olhos forem simples ou singulares, um só foco, todo o teu corpo será luminoso. Então, ore, pedindo a Deus olhos singulares. Leia menos, mas leia mais aquilo que for importante para a sua vida interior. Não pare de ler livros seculares, pare de ler jornal, pare de ler revista que você assina, corta lá a sua assinatura, não serve para nada. Assim. Leia menos, mas leia mais aquilo que for importante para a sua vida interior. O comentário de Andrew Murray sobre Hebreus é magnífico. Ele tem aí umas 580 páginas. Devocional, precioso. Alguns irmãos o estão encomendando aí. Leia esse livro. Diariamente, na presença do Senhor. Não é para você investigar, para estudar. A finalidade do livro é cultivar vida devocional. Abrindo as belezas de Cristo na Epístola aos Hebreus. Então você já teria um bom exercício aí, por onde começar. Comece meditando na Epístola aos Hebreus, junto com Andrew Murray. Um homem que conheceu muito, muito bem o caminho do Santíssimo e viveu nele. Não falou sobre ele, pregou sobre ele, viveu nele. Então, está em um bom lugar para começar, para ajudar o exercício. Jamais permita, mais uma orientação de nosso irmão, jamais permita que a sua mente fique dispersa por muito tempo. Porque dispersar ela vai. Sejamos realistas, não é? Do contrário, vamos ficar num mundo de ilusão aqui. Não é? Nossa mente é dispersiva. É por isso que Pedro escreve assim, 1 Pedro 1,13, ele diz: cingindo os lombos do vosso entendimento. Ele compara a nossa mente a um cavalo que não foi domado. Forte, fogoso, assim é a nossa mente. Corre para lá, corre para cá, e você tenta pôr o arreio, ele resiste. Não é? Então Pedro vai dizer: cinjam, amarram os lombos da vossa mente e esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro também conhecia o caminho da vida interior. Então, repetir essa frase. Jamais permita que a sua mente fique dispersa por muito tempo. O Espírito Santo vai te ajudar, irmão. E você vai perceber. Que a sua mente está dispersa. Está correndo para lá, está correndo para cá, é problema, é filho, não sei o quê, é conta para pagar, é coisa, é negócio. Não é? E o Espírito Santo vai te dar sensibilidade, se há honestidade no seu coração, e desejo de viver a vida no Santíssimo. É Ele que vai falar, é Ele que vai acender a luz amarela. E se você não viu, Ele vai acender a vermelha. E se você ainda não viu, Ele vai começar a piscar e tocar uma buzina. E vai dizer: sua mente está dispersa. Então, na medida que nós vamos recebendo essa instrução do Espírito, nós vamos aprendendo a voltar nossos pensamentos para o Senhor. E ainda quero dizer algo aqui sobre essa orientação dos irmãos. Muitas vezes durante o dia, nós perdemos um tempo tremendo, às vezes sentado num sofá, e a nossa mente está lá do outro lado do planeta, né? Totalmente dispersa. Nós estamos perdendo um tempo precioso em que nossa mente poderia e deveria estar aí girando em torno das impressões que o Senhor certamente está nos dando. Não é só aqui, não, nesse encontro, não. Ele nos dá na nossa jornada com Ele, dia a dia. Não é? Não temos lido a palavra? Se não temos, aí nem começamos o assunto, né, da vida no Santíssimo. Mas se temos, Ele está nos dando impressões. Como não? Ele está falando ao nosso coração. Mais um conselho.
Chame para casa os seus pensamentos errantes. Quanta viagem nós fazemos, né? Para todo lado. Chame para casa os seus pensamentos errantes. Contemple Cristo com seus olhos da alma. Como nós vamos contemplar Cristo com os olhos da alma, se a palavra de Cristo não tem sido guardada em nosso coração? Contemplar Cristo como? Onde que Ele está? Onde nós vamos procurá-lo? Contemplar Cristo na sua revelação, na sua palavra. Guardada em nosso coração, ela está conosco. Bíblia ambulante. Está aqui guardada. Então nós vamos contemplando Cristo com os olhos da alma. Exercite. Concentração espiritual. Essa frase resume o que a gente já falou antes aí, né? Não permita que sua mente fique dispersa por muito tempo. Contemple Cristo com os olhos da alma. Isso é exercitar concentração, foco espiritual. A palavra que mais se ouve aí no treinamento de empresa é isso, né? Foco. A mensagem das empresas. O que eles querem é sua alma. Que você fique sábado, domingo, não tem feriado, não tem noite, não tem nada. É ligado no WhatsApp, mensagem da empresa e toca para frente. Porque se você não vestir a camisa, tem outro que vai vestir. Tchau para você. Né? Foco. Então, que o Senhor nos ajude nisso. Né? Aí, olha o equilíbrio do irmão. Tudo isso que foi dito, foram muitos conceitos práticos, não é? Está aí gravado para depois você ir um a um, lá no seu quarto fechado, orando ao Senhor, por cada um desses citamos. Então, esse irmão, com muito equilíbrio, ele segue assim. Tudo isso que foi dito, conselhos práticos, depende de uma correta relação com Deus por meio de Cristo. Que adianta fazer isso tudo, mas nós estamos entristecendo o Espírito Santo com pecados habituais. Porque adianta tentarmos fazer isso tudo, mas nós estamos de alguma forma restringindo o trabalhar do Senhor no nosso coração. Resistindo a entregas que eles têm nos pedido. Que adianta? Tentar exercitar esse tipo de vida no Santíssimo com resistência, desobediência, entristecimento ao Espírito Santo, nós não vamos a lugar nenhum. Então, tudo isso que foi dito depende de termos uma correta relação com Deus por meio de Cristo e depende de outra coisa também, e qual é? Da meditação diária nas Escrituras. Está vendo, irmão? Mais um irmão falando sobre isso, agora é todo. Sem uma meditação nas Escrituras e a palavra habitando unicamente em nosso coração, não há como viver uma vida no Santíssimo. Porque o instrumento maior da revelação de Deus a nós é a sua palavra, e ela precisa morar no nosso coração. Vamos começar a gastar mais tempo com a palavra de Deus. Comece devagar, não faça grandes projetos, não pense que você vai começar com 2 horas por dia, você não vai aguentar se não tem essa prática. Se tem, você, quando passar 2 horas, não vai nem ver que o tempo passou. E aí sua esposa vai ter que bater na porta na hora de almoçar. Você ficou lá 4 horas trancado, lendo a palavra, meditando. Mas até chegar lá, comece com 20 minutos, 30 minutos. Talvez comece com salmos. Vá lendo os salmos e meditando no que você está lendo. Talvez comece com um dos evangelhos. Talvez comece com uma epístola. Mas vá lendo poucos versículos, porque a finalidade não é aqui estudar. Estudar é outra parte. Esse tempo de meditação, a finalidade é devoção. É que a palavra seja memorizada, 2, 3 versículos, guardada no coração, e você sai do seu lugar tranquilo e vá trabalhar com a palavra no seu coração. Se você memorizar um versículo por dia, no final do ano você tem 365 versículos memorizados. Um ano. Quantos anos você já tem de vida cristã? Já dava para ter milhares de versículos memorizados. Não é? E a palavra está morando no seu coração. O Espírito Santo teria um substrato para usar todo o tempo falar com você, através da sua palavra. Se faltar isso, uma correta relação com Deus por meio de Cristo e a meditação diária nas Escrituras. Se isso faltar, nada nos ajudará. Palavra dele, nada nos ajudará. Precisamos manter uma relação limpa com Jesus, correta.
sem que haja nenhuma acusação que nós estamos andando de uma forma desagradável ao Senhor. E a meditação nas Escrituras, como ele diz. Sem isso, nada nos ajudará. Mas se isso for assegurado, então esses conselhos conseguirão neutralizar os maus efeitos do externalismo. Entendeu bem essa frase? Mantendo a correta relação com Deus, conservando a palavra habitando em nosso coração, isso nos ajudará a neutralizar os maus efeitos do externalismo, de nós vivemos o tempo todo com a mente em coisas. E essa é a nossa tendência, como já falamos, assim somos nós. Mas se essa relação com Deus está assegurada, nós não temos nenhum senso de que Deus está desagradado de nós, porque Ele está pedindo coisas, nós não estamos entregando, Ele está falando coisas, nós estamos dizendo não. O Espírito Santo está convencendo de pecado e nós estamos brincando com isso. Penso que, pela misericórdia do Senhor, essa não é a nossa realidade. Então, se essa não é a nossa realidade, amém e amém. O Espírito Santo tem caminho. Não fique aí tentando fazer já disse isso, vou repetir, uma introspecção doentia e procurando pelo em ovo, como se diz por aí. Deixe que o Espírito Santo faça o trabalho dele. Se tem algo que está desagradável, ele vai te mostrar. Não caia em introspecção. Introspecção é destrutiva da vida espiritual. O caminho do Senhor é na tua luz, nós vemos a luz. Sempre. Isso é muito importante. Então, esses conselhos que nós lemos conseguirão neutralizar os maus efeitos do externalismo e nos levarão a conhecer bem a Deus e também as nossas próprias almas. É assim que ele encerra. Correta relação com Deus por meio de Cristo. Meditação diária nas Escrituras. E esses conselhos práticos que ele nos deu. Ele está dizendo que essas coisas nos ajudarão a conhecer bem a Deus e também as nossas próprias almas. Isso significa que as nossas almas vão deixar de pregar peça em nós. O irmão estava compartilhando conosco nessas mesas de comunhão que tivemos a ajuda que foi dada para a sua esposa. Quando sua esposa estava concebendo um pensamento que não era a verdade, e esse pensamento que não era a verdade estava levando-a à angústia. Isso é comum demais. Não é só com as nossas esposas, conosco também. Não é? Então, o que devemos fazer? Como vamos lutar com esse inimigo invisível? O que a palavra diz? Finalmente, irmãos, tudo que é verdade, verdadeiro, puro, santo, amável, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então nós não vamos conseguir afugentar a ansiedade, afugentar a preocupação, afugentar a inquietação com nada. Elas não se afugentam, elas são um papel de bala grudado na sola do nosso sapato. Ansiedades, temores, preocupações, inquietações, elas só são afugentadas com a palavra de Deus. A verdade vos libertará. Então aí ele terminou o seu pequeno texto sobre o cultivo da vida interior. Agora, acho que nós podemos dar uns passozinhos no capítulo 10 e daqui 15 minutos nós fazemos então o primeiro intervalo. Completando a experiência que foi narrada pelo irmão, que eu creio que pode ter sido experiência de muitos de nós aqui, a verdade é expulsiva. Então, na medida que nós vamos alimentando o que é verdadeiro no nosso coração, uma mãe ou um pai está ansioso por causa de um filho que saiu para dirigir, não tem muita experiência, mas precisava ir, afinal de contas, né, a um determinado lugar. O coração se enche de ansiedade. Será que vai dar conta, acidente, quanta coisa na estrada, motorista bêbado, não sei mais o quê. Como é que você vai descansar seu coração? Qual que é o caminho? Você vai ficar ansioso até o filho chegar lá e telefonar que chegou bem. Essa é uma possibilidade. Ou então você vai dizer, Senhor, o Senhor é o autor da vida, o Senhor é completamente soberano. E esse meu filho é teu filho, tua possessão. Então, as mãos que cuidam dele são as tuas ou não são nenhuma? Porque as minhas são incapazes. E deita, cochila, e espera chegar lá e ligar. Não é? É assim que nós somos chamados para viver. Porque o mundo já vive de outra maneira.
tentando agarrar tudo, cuidar de tudo, governar tudo, gerenciar tudo, e tudo escapa pelo vão dos dedos. Né? Então vamos lá, no capítulo 10 de Hebreus. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas, nunca pode, jamais, tornar perfeitos, maduros, completos, adultos, os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Que ênfase o autor colocou aqui, né? Como se ele dissesse, olhe bem o que acontece, você acha que isso é permanente? Você acha que Deus está aí e foi isso que ele estabeleceu para durar para sempre? Aí ele vai fazer uma pergunta longa aqui, olha. A interrogação está lá no final do versículo 2. A pergunta é assim, de outra sorte, não teriam esses sacrifícios deixado de ser oferecidos? Porquanto os que prestam culto, segundo a lei, com esses sacrifícios, tendo sido então purificados uma vez por todas, eles não mais teriam consciência de pecado. Que argumento claro, né? Por que eles repetem? Porque eles não são purificados de uma vez por todas. Não é? Aí ele vai dizer assim no 3. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Esse versículo é muito interessante. O que o autor de Hebreus está dizendo é, cada dia da expiação, olha que era o dia mais sagrado da nação de Israel, o dia anual, o dia da expiação, que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o que o autor está dizendo é, aquele dia era o aniversário do pecado. Todo dia da expiação, o pecado faz aniversário. Cada ano. E o sacerdote tem que entrar lá no Santo dos Santos, com sangue, para a expiação do pecado dele, que ele já fez lá no sacrifício primário, e agora para a expiação de todo o povo. Todo ano vem um aniversário. Mas quando veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens que tem em realidade, aquele que não conheceu o pecado, nosso Senhor Jesus, Deus o fez pecado por nós. Deus meu, por que me abandonaste? E então ele carregou em si o pecado. Ponto final. E agora então, por causa do seu precioso sangue, pela ação purificadora desse precioso sangue, nós temos consciência limpa. Nas palavras do capítulo 9, nossa consciência foi limpa de obras mortas. Vaso limpo, como já explicamos. E agora, vaso útil. Primeiro vaso limpo, e depois vaso útil. E podemos servir o Deus vivo. Não tem mais aniversário do pecado. O pecado não faz mais aniversário. O pecado morreu na morte de Cristo. Verso 4. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. E agora, verso 5, citando o Salmo 40. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me preparaste. Já estudamos, né? Um corpo me preparaste. Que coisa maravilhosa. Esse corpo foi preparado para ele. Santo, sem mácula, inculpável, separado dos pecadores, ao mesmo tempo o amigo dos pecadores, o que toca neles, o que põe a mão no leproso, coisa que ninguém nunca fazia, né? E esse homem foi feito mais alto do que os céus. Não te deleitaste com holocaustos e nem ofertas pelo pecado. Então, se não queres sacrifícios, não queres ofertas, isso tudo é provisório, não te deleitas com holocaustos. Então eu disse, eis aqui estou eu. No rolo do livro. Essa expressão é tão bonita, irmão. Significa que tudo o que os profetas e santos do Velho Testamento falaram apontavam para uma única pessoa, o nosso Senhor Jesus. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Aí lembra que nós meditamos juntos? Imagine Jesus, pequenininho, criança ainda, lendo as Escrituras. E no rolo do livro estava escrito tudo a seu respeito. Que experiência, não é? No rolo do livro está escrito a meu respeito. Fecha parênteses. Então, aqui estou para quê? Verso 7. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima,
sacrifício e oferta não quiseste, nem oblações pelo pecado, e nem holocausto, e nem com isso te deleitaste. São coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, veja a ênfase que o autor está dando. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Vamos lembrar de dois textos claríssimos da boca de Jesus sobre isso. O primeiro é João 4,34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. O outro é João 6,38. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Nada, ninguém vai desviar desse caminho. E foi o que ele fez. Graças a Deus. Verso 10. Nessa vontade, essa vontade foi consumada, perfeita, até o fim, até a morte de cruz. Nessa vontade é que temos sido santificados, separados, postos à parte para Deus. Como que nós fomos postos à parte para Deus? Porque Cristo cumpriu a vontade de Deus. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Está vendo? E por que nessa vontade nós somos santificados? Porque Cristo ofereceu o seu corpo uma vez por todas. E cumpriu a vontade de Deus. E nós fomos separados, postos à parte. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais, olha a redundância, nunca, jamais podem remover pecados. Verso 12. Jesus. Mais uma vez a ênfase na humanidade dele. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Um lindo verso também, não é? Fez o trabalho, como o sumo sacerdote fazia lá na prefiguração, mas no ano que vem a gente vai fazer de novo, no Yom Kippur, no dia da expiação. Mas este não. Este entrou no verdadeiro santuário, porque fez o trabalho uma única vez, compareceu, vamos lembrar do capítulo 9, compareceu na presença imediata de Deus, pelos seus méritos e por nós, e então o assunto foi consumado. Ele apresenta a sua própria vida derramada, com as marcas, inclusive, da redenção. Ele se apresenta a Deus e satisfaz a justiça, santidade e glória de Deus. Então nós somos redimidos. Nós somos o povo de Deus. E ele, então, tendo se assentado, verso 13, ele aguarda. Daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Que dia será esse, quando isso for visível? Porque com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A ideia é, com uma única oferta, ele abriu o caminho para que esses filhos possam ser maduros. É isso que o versículo está dizendo. Aperfeiçoou. Uma única oferta abriu o caminho para que os filhos possam passar de filhinhos para jovens e para pais, avançando no conhecimento de Deus, de glória em glória, transformados na sua própria imagem. Aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É um lindo verso, muito encorajador. Vamos até o verso 18, fazendo nosso intervalo. Verso 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, após ter dito. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei nos seus corações minhas leis, sobre as suas mentes as inscreverei, também acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes pecados, né, já não há necessidade de oferta pelo pecado. Então, na próxima sessão, vamos entrar nos versos 19 a 25, que vão nos ajudar, assim como buscou fazer nosso irmão Haddad Tozer, vão nos ajudar com essas orientações, para que nós possamos
Não só entrar, mas permanecer no Santíssimo. Irmão, o encorajamento no final dessa primeira sessão é: ouça de novo o que buscamos compartilhar nessa tarde. Sozinho, no seu quarto. Primeiro. Não coloca ali nem a sua esposa, porque ela não está aqui agora. Então ouça você primeiro. Depois de assimilar isso, orar sobre isso, aí chama a sua esposa e escute com ela. Você quer ser minha companheira nesses exercícios? Aprendermos a viver no Santíssimo? Você não acha, e aqui eu estou supondo, certo? Você não acha que nossa relação, de alguma maneira, está um tanto que perturbada porque nós não estamos aprendendo esse caminho? Nós não estamos exercitando esse caminho? Você não acha que nós temos tido muita preocupação, ansiedade desnecessária, porque nós não entendemos o que significa morar com Deus, habitar no Santíssimo? Então, eu quero sua ajuda e eu vou buscar te dar a minha ajuda. E vamos buscar já andar juntos nisso. Isso é uma coisa. Outra coisa. Estritamente falando, nós temos que andar nisso sozinhos. Um a um. E na medida que um e outro vão aprendendo, nós vamos nos tornando companheiros na jornada celestial. Não há coisa mais linda na vida conjugal do que sermos companheiros da vocação celestial. Amém. E nós temos uma esposa que não está ocupada também com coisas. São muitas ocupações que elas têm. Algumas vezes mais que nós. Casa não para, filho não para, não é? Então precisamos muito ajudar. A mente, os sentimentos de nossos esposos são mais vulneráveis do que os nossos. Então nós precisamos ministrar a palavra do Senhor para elas, ser um profeta em nossa casa. Mesmo que seja um profetinho, para começar. Poucos versículos, pouca palavra, mas é a palavra do Senhor, aplicada na necessidade. Profecia. Nossos esposos precisam de sacerdotes, além de profetas, que representem a família diante do Senhor. Ó Senhor, intervém aqui. Ó Senhor, seja a vanguarda ali. Ó Senhor, esclarece esse assunto. O Senhor sabe que eu tenho estado de mãos atadas, eu não consigo explicar. Não consigo aplicar essa verdade que está no meu coração, no coração dela, ou no coração desse filho, dessa filha. Senhor, seja a vanguarda. Olha como a palavra de Deus é importante, irmão. Cada orientação que eu estou dando aqui, eu me lembro de um versículo. Sabe o que diz Isaías 52, 12? Escute bem. Vós não saireis apressadamente, e nem ireis, ou vos ireis, fugindo. Mas o Senhor irá adiante de vós. E o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Meus irmãos, quando nós estamos envolvidos, por exemplo, no serviço, na obra do Senhor, se isso que eu citei, essa palavra de Isaías 52:12, não for uma realidade, quanto problema, quanta ansiedade. Saí da minha casa, deixei minha esposa, filhos, netinhas, na cidade. Que garantia eu poderia ter de que as coisas estão bem? Nenhuma. Será que isso deve preocupar, inquietar meu coração? O que o Senhor tem a dizer para mim? Vós não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. Mas o Senhor irá diante de vós. Se Ele não está diante de vós, nenhuma obra tem valor. Qualquer serviço para Deus, seja ministrar uma palavra para a tua esposa. Se Ele não vai à frente, esquece. Não tem valor. Temos que orar para que Ele seja a vanguarda no coração das nossas esposas, e dos nossos filhos, e dos nossos irmãos, e na obra do Senhor. Porque se Ele for a vanguarda, Ele também nos garantiu nesse texto, Ele será a retaguarda. Então nós estamos preocupados. Temos vanguarda, mas também temos retaguarda. Que grande segurança. Então, meus irmãos, a única coisa capaz de nos livrar das ansiedades, temores, preocupações, inquietações é a palavra de Deus, aplicada às circunstâncias. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de aprendermos isso, exercitarmos isso, sermos homens que conhecem isso progressivamente. Quero enfatizar isso, viu? Para você não se frustrar. Será passo a passo, mas será real. Será real, será consistente.
Então, nos ajudando, nossa esposa, nossos filhos e os nossos irmãos, a permanecerem no Santíssimo. Agora, concluindo. Imagina a reunião da igreja, com 150 pessoas, vamos pensar, onde metade já aprendeu a permanecer no Santíssimo. Acho que o teto vai levantar-se. O lugar vai tremer. 1 Coríntios 14 diz que se entrar algum incrédulo ou algum indouto, ele será por todos convencido e por todos julgado. Por quê? Nós não conhecemos o coração de ninguém, só Deus conhece. Mas ele será por todos convencido e por todos julgado. E tornar-se-ão manifestos os segredos do coração dele, desde que entrou lá. E ele se prostrará com o rosto em terra. E ele testemunhará que Deus está de fato no meio de nós. Que lindo, meus irmãos. Essa é a habitação coletiva. Se ele está num vaso aqui, num vaso lá, num vaso lá, num vaso acolá, então esses vasos se põem juntos, ele está. O grande, nas palavras de Hebreus, o grande pastor das ovelhas. Com seu vasinho de óleo para ungir a cabeça das ovelhas, o narizinho delas, para os mosquitos não botar ovo ali, né? Como o pastor de ovelha faz. E usando a sua vara para fazer os ajustezinhos, com toda delicadeza, usando o cajado para buscar aquelas que de alguma maneira estão mais ali na beira. O grande pastor das ovelhas vos aperfeiçoe em todo bem para cumprir a sua vontade. Ah, irmãos, especialmente no coração dos irmãos mais velhos aqui, não só dos anciãos, dos presbíteros, não, além deles e dos mais velhos, em termos de jornada cristã, que estão aqui. Que esse desejo arda no coração dos irmãos, dizendo para ele: Senhor, não está bom, não está nada bom. Nós queremos mais, muito mais. Nos ajuda, nos ensina, nos toma pela mão, nos faz diligentes, aplica disciplina sobre nós, cuida das nossas distrações, nos ensina a priorizar o tempo. Se essa for a oração dos mais velhos, certamente o Senhor responderá e lhes ajudará a avançar nesse caminho da vida no Santíssimo. Imagine uma reunião do Partido Pó, onde louvores, ações de graça, adoração é rendida ao Senhor. Que coisa maravilhosa! A presença do Senhor. Chegará um momento em que nós teremos desejo de todos calar a boca. Ficar quietos, porque a presença do Senhor está no meio de nós. Ele está falando, acalentando, recolhendo tudo que somos interiormente nas mãos dele, pastoreando as nossas almas. Alguns acham que para fazer isso, nós precisamos de 4 caixas de som e alguém derrama no microfone. Né? Poder de Deus. Enquanto, na verdade, meus irmãos, ele é o Deus que se manifesta não no fogo, não no terremoto, mas no cicio manso e tranquilo. É assim que ele fala ao nosso coração. Então vamos pedir ao Senhor a ajuda dele para aprendermos a vida no Santíssimo. O caminho aberto está para todos nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque pelo teu precioso sangue, o Senhor abriu um novo e vivo caminho. Pedimos ao Senhor que esses conselhos que foram lidos, o Senhor nos ajude a entendê-los, assimilá-los e praticá-los. Queremos, Senhor, desde já pedir mais uma vez o socorro presente do Senhor para as nossas distrações. Ajuda-nos, Senhor, para que nós alcancemos mais de Tua Palavra implantada nos nossos corações. Ela é, em si mesma, poderosa para salvar as nossas almas, revelar Cristo, nos ajudar a viver com foco simples, singular no Senhor mesmo, neutralizar esses efeitos deletérios do externalismo e manter os nossos pensamentos amarrados, cativos ao objeto do nosso amor, o Senhor mesmo. Por favor, Senhor, continua a te mostrar aos nossos corações como aquele que é o amado, a preciosidade, o tesouro. Que te vejamos assim, Senhor. Quando abrimos Tua Palavra, ajuda-nos a
ver-te com mais clareza, para que possamos amar-te com mais ternura e seguir-te mais de perto. Assim nós oramos, confiados em Ti, e na habilitação e no trabalho do Teu bendito Espírito Santo nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quinze minutos, então, de intervalo.